O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha já há bastante tempo, se acostumou a ter informações de utilidade pública, aquelas informações que realmente lhe interessam e fazem diferença, sobretudo também no que se refere à relação compulsória, ou seja, obrigatória, com as concessionárias que prestam serviços públicos em Nova Friburgo, que tem uma característica, um cenário muitíssimo diferente da grande maioria das cidades brasileiras. Basta observarmos que coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, onde houver, iluminação pública, coleta e limpeza urbana, transporte coletivo de passageiros em nosso município, operação de rodovia estadual, funcionamento de teleférico, administração das estações Norte e Sul em nosso município, são todos prestados por concessionárias, por empresas de iniciativa privada, o que torna realmente este cenário bastante complexo e multidisciplinar, até porque cada concessão tem a sua peculiaridade, que deve ser tratada de maneira diferenciada, tanto no que se refere aos aspectos técnicos quanto jurídicos, pelo poder concedente, que é quem deve, além de conceder, obviamente, fiscalizar. E aí entendo que existe uma lacuna muito grande em nosso município, uma vez que a estrutura que cuida de todo este conjunto não está devidamente preparada e qualificada para atender às diversas demandas. Portanto, seria muitíssimo interessante, oportuno e adequado que se criasse uma agência municipal de serviços concedidos, como existem em algumas cidades brasileiras. Não estaríamos inventando a roda, com profissionais devidamente qualificados, concursados e com dotação orçamentária independente, a exemplo, guardadas as devidas proporções, o que acontece no Ministério Público. Você que já lida com algumas concessionárias a nível federal, já percebeu que este é o modelo. Nós temos a ANA, por exemplo, a Agência Nacional das Águas, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a ANS, Agência Nacional de Saúde, entre outras. É um modelo moderno, eficiente e capaz de tratar diferenciadamente todos os aspectos relativos a todas as concessões que, conforme disse, possuem contratos diferentes, obrigações, direitos e deveres diversos uma das outras. E para fazer uma referência histórica, em Nova Friburgo tivemos a primeira concessão que se tem notícia no país, no que se refere à então antiga rodoviária Leopoldina, que hoje abriga, por exemplo, a Defesa Civil, datando de 1964. E também a primeira empresa telefônica do país foi criada em nossa cidade. Observe os tampões de ferro que estão nas cabeceiras da ponte que dá acesso à Praça do Suspiro. Ali você tem a sigla ETNF, e aí poderá comprovar o que estou afirmando. Ou seja, a nossa cidade tem toda uma característica diferente, em que entende que através da concessão pode administrar e prestar serviços aos usuários
de maneira eficiente por intermédio de empresas de capital privado. Mas, além de conceder, é preciso fiscalizar. E nesta edição estaremos conversando com uma concessionária que presta relevantes, importantes e indispensáveis serviços à população friburguense e que tem estado no topo da agenda política municipal, por vários aspectos que conheceremos e trataremos nesta edição. Com a proteção de Deus sempre e, evidentemente, invocando Santa Rita, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, agradecendo o indispensável apoio dos nossos credores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de janeiro de 2019. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Quem Sabe arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. SAF, seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo, mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, informalidade, imparcialidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, que são características marcantes desse programa, até porque você que nos acompanha já ao longo desses 11 anos já se acostumou com o nosso estilo, com o nosso comportamento, com a nossa performance nas entrevistas, em que tratamos todos os assuntos de maneira firme, de maneira séria, de maneira correta e transparente. Sem, entretanto, nos dispensar de uma dose de bom humor, de cordialidade, de respeito, de generosidade por vezes, porque entendemos que combinam perfeitamente. Não é porque temos que tratar de assuntos delicados e espinhosos que devemos ser grosseiros, agressivos, contundentes e exasperados, que são ótimos adjetivos. Devemos tratá-los de maneira correta, de maneira séria, justa, honesta, transparente e, sobretudo, isenta, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. E os telespectadores do programa Cidade Real sabem perfeitamente entender esta condução, que já a faço há 16 anos na TV Zoom, completados no último dia 19 de janeiro. Que durante 5 anos apresentei, produzi e dirigi o programa Hora Técnica, e agora em 8 de março estaremos completando 11 anos na condução, na apresentação e na direção do programa Cidade Real. Portanto, entendo que são estilos
diferentes, mas que são absolutamente compatíveis. E por derradeiro, quando aqui estou, me sinto na condição de anfitrião da TV. E assim devo receber e ter um tratamento absolutamente fraternal, cordial e respeitoso com os convidados que aqui nos honram com a sua presença, como, por exemplo... Como vai o senhor, Vadé? Paulo Antônio Carrilho Valente. Tudo bom, Zori? Seja muitíssimo bem-vindo, ilustre diretor da Nova FAO, que atende mais uma vez o nosso convite e aqui se apresenta para prestar esclarecimentos. Agradeço mais uma vez aí ao seu convite, da TV Zoom, para participar desse programa, especialmente pela oportunidade de esclarecer aí aos seus telespectadores e à cidade de Nova Friburgo de modo geral, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, os problemas que a gente vem enfrentando, os desafios que a gente vem superando. E o seu canal aqui, mais uma vez, repito, é de imensa repercussão. Sempre que eu participo de um programa aqui, passo o resto da semana sendo abordado na rua, concedendo autógrafo com pessoas. Não, autógrafo não, mas as explicações. Por enquanto, é na fase das explicações. As pessoas tipo assim, prolongam temas que a gente conversa aqui, fazem perguntas mais específicas e de maneira assim, respeitosa, sempre me abordando. Pô, te vi no Zuri, você é aquele cara da FAO que apareceu no Zuri? Sim. E a gente conversa, troca telefone, troca informações, a gente convida para visitar a empresa. Exatamente. Então, eu tenho 1 ano e meio aqui de Nova Friburgo, quase 2 anos, e já participei de vários programas e tudo, e repito aqui mais uma vez, o seu sempre é o de maior repercussão aí junto à população. E me sinto muito honrado de poder estar aqui mais uma vez conversando com você. Ótimo, amigo. Além de nos envaidecer, nos compromete, evidentemente, as suas considerações. E, de início, até porque a pauta é extensa. Sempre extensa. A pauta é quase que inesgotável. E começo lhe indagando acerca da atual situação da empresa neste momento. Ou seja, em função de alguns imbróglios jurídicos, o contrato anterior se encerrou após cumprir uma validade de 10 anos e aí se iniciou uma série de entendimentos. Neste momento, qual é a situação da empresa? Ela opera amparada por algum instrumento jurídico? Olha, o instrumento que nós consideramos hoje como válido é o TAC, é o Termo de Ajustamento de Conduta, que foi firmado com a Prefeitura e com o Ministério Público Estadual e que estabeleceu uma série de regras que a ser seguidas pela FAO e a serem seguidas também pelo poder concedente. Então, esse TAC foi feito, se deu entrada na Justiça para ser homologado, esse processo ainda se encontra tramitando, não foi homologado, mas é com base nele que a gente vem operando. Ainda não foi assinado um termo aditivo ou uma prorrogação de contrato ou algo que o valha. Isso vem em fase de conversação, é uma conversação que começou ainda quando era o Dr. Sávio, o procurador-geral do município, se estende agora no trabalho do Dr. Ulisses Gama, que é o atual procurador. Isso vem em conversas sendo mantidas, consulta de advogado, consulta isso, consulta aquilo, mas ainda não tem um documento formal finalizado. Então, nós trabalhamos com base no TAC, seguindo as regras do contrato anterior, né, que vigia até setembro passado. Então, a gente continua trabalhando com base nele e dentro daquilo que foi acordado com o Ministério Público Estadual e que nos orgulhamos de já estar cumprindo aí integralmente. Então, independente da homologação ou não, a parte que cabe à FAO fazer, as regras que foram estabelecidas ali, todas vêm sendo cumpridas. Mesmo não havendo a celebração de um documento legal. Essa parte está sendo cuidada ainda juridicamente. Juridicamente. Tá? Mas a gente hoje tem esse TAC que dá um amparo para a empresa. A gente não teve nenhuma reclamação, nada, tanto que estamos até com pedido de tarifa, pedido de alguma alteração de horários. Os ônibus são fiscalizados, de vez em quando tem ônibus que é apreendido.
Então, continua com a vida normal da empresa, no relacionamento dela com o poder concedente, baseado nesse TAC e baseado no contrato anterior. Sendo assim, existe um outro aspecto que é de grande interesse da população, especialmente os usuários. Até porque, de uma forma geral, a empresa vem contornando as falhas que existem. Sem dúvida. Correto? Correto. No que se refere, por vezes, a veículos que apresentam defeitos mecânicos, ao cumprimento de horários, ao atendimento às necessidades de determinadas localidades que, por vezes, são privadas dos serviços da empresa por diversos motivos, especialmente no que se refere àqueles causados pelos fenômenos da natureza. Sem dúvida. Então, as falhas ainda existem. Existem falhas. E que precisam ser corrigidas. Sem dúvida. Temos trabalhado em cima disso. Tem uma coisa que é muito importante para a empresa, tem assim, pessoas que acham, não, nós reclamamos com a concessionária e não adianta nada. Ou eles acham que telefonam para o 0800 ou para o telefone lá, que ninguém lê aquelas reclamações. Para você ter uma ideia, todas as reclamações passam por minhas mãos, pela sua análise. Pela minha análise, pelo gerente operacional, pelo gerente de manutenção. Elas são divididas e encaminhadas para os setores competentes. Nem tudo aquilo que é reclamado ali cabe à empresa mexer, porque tem muita coisa que já é amarrada ali pelo próprio TAC, pelas tabelas de horários que nós temos. Mas, por exemplo, se há o relato de que um ônibus passou adiantado, é verificado o porquê disso. Se for o caso, é chamado o motorista, ele é orientado a que aquele procedimento não se repita mais. Por o caso de um passageiro ser deixado a pé, por exemplo, ou então um relato, olha, o ônibus está muito sujo, está sem força para subir a ladeira. É encaminhada para manutenção, para o gerente de manutenção, é analisado o carro e, quer dizer, toda reclamação é verificada até a sua solução. Muitas vezes não cabe dar solução. Olha, por exemplo, sexta-feira foi um dia atípico, choveu muito, todas as viagens do segundo turno foram feitas com atraso. Mas a gente, de antemão, já avisou a população, através do nosso site, dos grupos de WhatsApp que a gente mantém por cada linha, informando, olha, as chuvas de hoje estão causando atrasos na operação das linhas. Então, as pessoas já sabiam que tinha esse atraso. Por quê? Porque nós temos aquelas tabelas de horários que são programadas para condições ideais de operação. E que estão no site da empresa. Estão no site da empresa para consulta. Só que no próprio site também, nós temos lá um aplicativo que mostra a posição do ônibus em tempo real. Que nós não temos como reprogramar tudo aquilo que está no site em função de um acidente que ocorra numa via principal, em função da chuva que começa a cair, que alaga algumas vias. Então, o que a gente faz? Dá informação através desse aplicativo e dos grupos de WhatsApp, ou do 25339919, informando, olha, essa linha está atrasada, isso está acontecendo. A gente explica o motivo. Outro dia, a sua repórter entrou em contato, um relato pessoal dela, estava há 40 minutos esperando o ônibus em Olaria e as pessoas estavam reclamando. Eu procurei me informar na hora e eu respondi a ela pelo WhatsApp dizendo, olha, teve um acidente aqui no Prado, com uma moto, com um carro de passeio, que interditou a governador Roberto Silveira e nós ficamos 40 minutos com o trânsito parado. Assim que se desfez o local, se recolheu o carro batido, se socorreu o motociclista, o trânsito voltou a fluir, mas abriu um buraco na linha. Só que as pessoas que estavam em Olaria, como você muito bem fala, ali é que é o momento da verdade. É o retrato. É o retrato, é o ponto. Quem estava no ponto não sabia que tinha acontecido um acidente no outro extremo da linha e que tinha causado esse engarrafamento. Então, como fazer chegar a informação a essas pessoas? As pessoas que já são conectadas ao nosso grupo de WhatsApp ou que se deram ao trabalho de consultar no site, foram informadas em tempo real do acontecimento na outra extremidade e o porquê da demora do ônibus. Então, a gente procura dar informação em tempo real para o usuário, mas nem sempre isso é possível. E aí, evidentemente, que às vezes a falta de informação, e você está observando no rodapé do seu monitor, que na minha época se chamava televisão,
meios de contato com a empresa. Tanto telefones quanto e-mail, e o nosso eficiente e atento diretor técnico, Marconi Xavier, irá gerar também o endereço do site www.novafaol.com.br www.novafaol.com.br. Exatamente. Vale acessar, porque as informações são de utilidade pública. Por oportuno, já que você citou, quero remeter um abraço também para Josimar Tardem, gerente de operações, e Ângelo Mota, gerente de manutenção, com quem tenho contatos regulares e me parecem muito comprometidos com a proposta de prestar serviço de qualidade. Sem dúvida. Avançando, amigo. Também, obviamente, que agregada a essa prestação de serviço, que vem sofrendo investimentos bastante razoáveis, sobretudo no que se refere à tecnologia, está associada uma tarifa para a prestação de serviço. Assunto polêmico. E aí você já se contorce. Não me contorço. Na poltrona. Não há motivo nenhum para me contorcer. Eu digo o contorcionismo é porque é um assunto muito profundo, muito técnico, muito disciplinar, mas que nós tentaremos tratá-lo de maneira objetiva aqui durante a gravação. Não, na verdade, Zuri, não há nada de complicado no assunto. Não há caixa preta. Não há caixa preta. E é bem simples explicar o porquê do custo da tarifa. Se analisarmos aqui a planilha que existe dentro do contrato de concessão e que foi repetida agora no pré-edital que foi lançado pelo prefeito, é exatamente a mesma planilha. Me permita lhe interromper? Claro. E certamente que você me permitirá. Antes de avançarmos, só para que quem nos assista tenha noção, qual foi o quantitativo de reclamações que vocês tiveram registrados nos seus canais oficiais recentemente? Olha, nos 2 últimos meses, para ser exato, eu tenho aqui o relatório, tem certinho, mas por coincidência foram 2 meses com o mesmo número, 129 reclamações no mês de novembro, 129 reclamações no mês de dezembro. E essas reclamações são tabuladas para saber se é uma reclamação por problema de manutenção, se é por problema de operação, que é a questão dos horários e tudo, ou se é uma questão de reclamação pelo comportamento do motorista, da tripulação. Então, isso é separado. Quando é o caso da manutenção, a gente verifica o porquê, se é pertinente ou não aquela reclamação, tá? Se avalia isso também, e se encaminha para o departamento de manutenção e se tomam as devidas providências. Quando é a questão dos horários, também se encaminha para o operacional, se analisa também se o ônibus saiu atrasado, por que saiu atrasado, por que perdeu aquela viagem. E quando é uma questão comportamental, também se chama lá o profissional para se conversar com ele, para se aprimorar aí o trato do nosso motorista, que nos representa, é o nosso preposto na rua, junto com o nosso cliente, que ele é que faz essa interação. Então, são 129 reclamações. Para te falar de dezembro, houve um fato que gerou aí 25% dessas reclamações, que foi a redução no número de horários em função do período de férias escolares, em que existem alguns ônibus que são programados para atendimento especificamente a estudantes e que também transportam passageiros pagantes. No período de férias é feita uma redução desses horários porque há uma queda significativa aí no número de passageiros transportados. Tem confecção de férias, tem pessoal viajando de férias, há uma queda e a gente, para perseguir aí a modicidade tarifária, a gente tem que ter a responsabilidade de... O que é que eu produzo? Eu produzo viagens. Eu vendo lugares no ônibus. Então, se há uma queda grande na demanda, eu não posso continuar oferecendo os ônibus ali sem carregamento, vazio, sem rendimento, porque isso vai impactar na tarifa futuramente. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não estar onerando a tarifa aí para a população. Então, por que cresceu esse número de reclamações em dezembro? Quando se mudou a tabela e foi comunicado aí para a população que haveria uma mudança, o porquê da mudança ocorreram mais reclamações. Se não fosse por isso, que é uma reclamação específica de pessoas que, olha, estou habituada com esse horário, mas no período de férias eu tenho que sair 10 minutos mais cedo ou 10 minutos mais tarde.
houve um pouco de reclamações a respeito disso. Mas uma coisa aqui, 129 reclamações por um total de mais de 2 milhões de passageiros transportados. Você vê que dá um índice de uma reclamação a cada 12, 13, 14 mil passageiros transportados, que a gente não acha que é muito, a gente trabalha para reduzir isso. E para você ter uma ideia das viagens programadas para se efetuar ao longo do mês, mesmo com engarrafamento, com enguiços, com chuva, com tudo, a gente conseguiu cumprir em torno de 98%. E das cumpridas, 98% com atraso máximo de 5 minutos, que são dados que a gente analisa. Cada viagem perdida pela empresa é analisada no detalhe. Por que se perdeu essa viagem? Porque esse é o produto que eu vendo. Então, se eu começo a perder viagens, meu controle de qualidade está falho. E eu preciso cumprir o quantitativo de viagens e com pontualidade, que muitas vezes não depende da empresa a questão da pontualidade. Temos a nossa parcela de culpa, sim. Com a enguiça, o ônibus, quando apresenta problema, quando alguém chega atrasado para o trabalho. Mas boa parte das viagens que são atrasadas ou perdidas se dão mais por problemas de imobilidade urbana ou condições climáticas. Amigo, então, retornando ao item de pauta da questão tarifária. Certo. Vamos ser bastante didáticos, porque é um assunto complexo, não é simples. Eu, que tenho tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essas questões, esses cálculos eles são feitos mediante uma fórmula que existe no contrato. Exatamente. Ou seja, esse recente reajuste pleiteado pela concessionária na Justiça, ela foi baseada em qual critério? Então, vou eu te explicar um pouco da história. Vou situar o porquê da Justiça. Exatamente. Que causa espécie para a população. Mas tiveram que ir para a Justiça para pedir tarifa, parece que a gente quer penalizar o governo. E não é nada disso. Apenas existe um contrato que deve ser cumprido de parte a parte. Todo contrato pressupõe direitos e deveres. Se eu cumpro com os meus direitos, com os deveres, eu tenho os meus direitos e vice-versa. Então, o que acontece? Em março do ano passado, nós ingressamos na Prefeitura com um pedido não de aumento de tarifa, mas o pedido do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu não peço um aumento de tarifa, eu peço que seja analisado o equilíbrio econômico-financeiro. E aí vem a coisa que é bem simples, embora pareça complicado. Quais são os dados que têm que ser colocados nessa planilha que foi determinada pelo poder concedente? Determinada pelo poder concedente. Está dentro do contrato. Eles colocaram no contrato essa planilha. Então, ali vem, por exemplo, a quantidade de ônibus, o ano de fabricação de cada ônibus, que tem a questão da depreciação, quantidade de funcionários, quantidade de encargos que a gente paga de impostos por conta desses funcionários. Vem o material de consumo, o combustível, o óleo diesel, óleo de lubrificante, pneus, peças, acessórios, tudo aquilo que é o custo da empresa. Então você soma, para operar a empresa eu gasto X. Quem paga essa conta? Tem algum subsídio, alguma verba que entre ali para ser abatida desse custo? Não. Não tem. Não tem. Não tem nenhum subsídio. Nenhum subsídio. Esse custo é transferido e no novo edital está lá a mesma coisa. As gratuidades serão suportadas pela tarifa, pelos pagantes. E a tarifa nada mais é do que você dividir quanto custa a operação pela quantidade de pessoas que pagam. É simples assim. Então, vou comparar com o almoço. Se eu vou almoçar hoje com você, com mais 2 pessoas, nós somos 4. A conta chega lá de R$100. Se os 4 pagarem, cada um paga 25. Se 2 pagarem, cada um pagou 50. Se apenas um pagar, pagou 100. Mas o fato é que todos almoçaram. É a mesma coisa o ônibus. Se todo mundo paga a passagem, hoje, para você ter uma ideia, a cada 50 pessoas que viajam, 22 não pagam. Número que diminuiu, era praticamente metade. Tá? A gente hoje está com a gratuidade em torno de 44%, porque a empresa tem feito um trabalho muito grande de combate à fraude com os cartões. Aquela questão da pessoa usar o cartão do pai,
cartão da mãe, o cartão do filho para andar de ônibus. Nós falaremos de gratuidade. Então, temos trabalhando. Então, esse ano, a média fechou em 44%, 2018. De gratuidade. De gratuidade. Ou seja, um ônibus cabe 50 pessoas sentadas, por exemplo. Dessas 50, 22 não pagam. Então, somente 28 pagam. Então, se você somar o custo dessa viagem, dividir pela quantidade de pagantes, dá, por exemplo, com a tarifa hoje em vigor, R$ 3,95. Se todas as 50 pessoas pagassem, seria R$ 2,21. R$ 2,21. 2,21. Então, esse é o preço, é o valor que a FAO recebe por cada passageiro transportado. Então, cada pessoa que anda no ônibus é como se nos pagasse R$ 2,21. Mas, na verdade, quem paga R$ 3,95 e os outros andam sem pagar. Então, o que acontece? Se fala muito, vamos conceder gratuidade, vamos dar gratuidade para os desempregados, dar gratuidade para o estudante particular bolsista, vamos dar gratuidade para as mulheres grávidas. Ideias que surgem toda hora. Mas quem vai pagar essa conta? Não existe almoço grátis. Não. Alguém tem que pagar. Mesmo que R$100. Mesmo que R$100. Se a prefeitura não paga, não dá subsídio ao governo estadual ou federal, quem está pagando são aquelas pessoas que pagam efetivamente. E o empresariado também. E o empresariado que paga o Vale Transporte. Por força de lei, concede Vale Transporte aos seus funcionários. Então, Zuri, só para te colocar, quando se pede o reequilíbrio econômico-financeiro, não necessariamente se está pedindo que aumente a tarifa. Hoje, pelas contas que nós fizemos, somando os nossos custos e dividindo pelos pagantes que nós temos, isso foi feito por uma empresa independente, embora os técnicos da FAO tenham feito a conta, tenham chegado ao mesmo valor, nós submetemos à empresa independente, que também não há o que inventar, porque ele pega uma planilha que já está pronta, tem que lançar a quantidade de pagantes, que é aquela, a quantidade de gratuitos não entra, e coloca lá, custo do motorista, quantos motoristas eu tenho. Minha mão de obra é pelo CAGED, então é oficial. Salário é pelo dissídio coletivo, está lá, é oficial. O custo do óleo, de pneu, de peças, eu tenho as notas. Os impostos, eu tenho as guias de recolhimento dos impostos. Então, isso é totalmente transparente. Para quem quiser verificar, não existe caixa preta. Os dados estão lá à disposição de todos. Então, qualquer pessoa, qualquer técnico que entenda do assunto, que faça a conta, se ele soma os mesmos itens, com os mesmos valores, e divide pela quantidade de passageiros, que é a mesma, que pode ser verificado, pode ser colocado lá, que pode fazer o que quiser, que tem total transparência, vai dar o mesmo resultado. Então, não se pede um aumento de tarifa. O prefeito poderia propor outras soluções, ou a sociedade, olha, a gratuidade hoje, tem pessoas que andam mais de 40 vezes por dia de ônibus. Mais de 40 mais de 40 vezes? Então, gratuitamente? Gratuitamente. Quem tá Mas de pagando? que maneira? Como é que conseguem, amigo? Durante o dia? Ela entra no ônibus, passa pela roleta, passa o cartão, aí desce, daqui a pouco ela sobe em outro ônibus, passa novamente e fica passeando para lá e para cá. Ou empresta o cartão. Ou empresta o cartão para alguém. Coisas assim. Então, a gente procura coibir isso, tá? Mas só que acontece. Então, o que a gente trabalha hoje? Para diminuir a quantidade de gratuidade, diminuir os custos, diminuir... os cobradores saíram. Se você olhar o novo cálculo de tarifa, já está como cobrador zero, embora ainda tenhamos quase 20 trabalhando, tá? Porque a gente vai tirando aos poucos, vai tentando realocar o pessoal, a gente já colocou o índice zero. Entendeu? As pessoas falam, tem que botar o cobrador de volta. Custa 80 a 90 centavos de acréscimo na tarifa. Então, querem botar o cobrador de volta? A tarifa vai pular dos 4,34 para 5,14, 5,20. E assim vai. E não é um problema só de Friburgo, isso acontece em várias cidades. Nós temos aí a documentação de São Paulo, por exemplo, do próprio Rio de Janeiro, de outras cidades, de Petrópolis, Teresópolis, que mostram o custo da tarifa, o impacto das gratuidades nisso tudo. Em Porto Alegre agora acabaram com algumas gratuidades essa semana. Por quê? Porque a prefeitura subsidia a diferença e não tem caixa para continuar pagando isso. Então, ela acabou com uma série de benefícios de gratuidade. Por quê? Para conseguir manter o sistema funcionando. Então, a gente, quando pede esse reequilíbrio, é que se faça o quê?
que se veja quanto custa, se divide por quem paga, ou então me diz, olha, eu não quero aumentar a passagem, mas eu posso, por exemplo, isentar a empresa de algum imposto, ou eu posso pegar o fundo complementar tarifário, que é a lei complementar número 78 de 2013, tem a sua verba lá, eu vou aplicar esse valor na modicidade tarifária. Então, tem vários mecanismos. Olha, a prefeitura pode bancar de alguma forma, com dinheiro do seu orçamento, a passagem de quem tem de 60 a 64, que quando se deu a passagem gratuita para o pessoal de 60 a 64, isso gerou o quê? De um dia para o outro, uma queda de 150 mil pagantes. Para arredondar uma tarifa a R$ 4,00, 150 mil pessoas que deixaram de pagar, foi uma queda de R$ 600 mil de faturamento. Mas as pessoas continuam andando. Então, de um dia para o outro, a gratuidade disparou e o pagante caiu. Mas quem tem que pagar essa conta? É quem paga a passagem. Sem dúvida. Entendeu? Então, não é a FAO que paga isso, são as pessoas. Aí o poder concedente, ele entende, eu não vou dar aumento. Até hoje, eu não vi um estudo dizendo que justificasse manter o preço ali. Contestando o pedido da concessionária. Não teve nenhum estudo. Não foi apresentado nenhum estudo técnico. Eu não vi estudo. Dizem que tem um estudo. Eu não vi esse estudo, só dizem que não vai ter aumento. Então, em março se pediu aumento. Se reiterou esse pedido em junho. Não vai ter aumento. Reiteramos em outubro, já pensando que nós temos que pagar 13º, em janeiro temos que pagar IPVA, uma série de coisas. E aí a gente tem responsabilidade. Nós chegamos aqui e colocamos 59 ônibus novos, implantamos sistema de GPS, sistema de biometria facial, canais de comunicação com o cliente, estamos treinando o nosso pessoal, estamos instalando hoje na garagem rampas automatizadas para elevar o ônibus na manutenção, que facilita muito aí o processo. Colocamos o monitoramento por câmeras dentro do ônibus para dar mais segurança ao pessoal. São ônibus com ar-condicionado, que consomem mais combustível e tudo. Então, fizemos uma série de investimentos aí para melhorar. Embora algumas pessoas aí mais pessimistas, o transporte continua ruim, não melhorou, o fato é que as reclamações hoje são 129, eram mais de 500 quando a gente chegou aqui, entendeu? Na imprensa mesmo, o que é que você vê hoje, ou nas mídias sociais, falando mal da empresa? É difícil aparecer, quando era uma coisa corriqueira. Então, vem se trabalhando essa questão. Tá? Então, em outubro, se pediu novamente o reajuste. Qual a resposta que veio? O prefeito disse que não concorda, que vai analisar. Mas passou-se outubro, novembro, dezembro, janeiro, está acabando janeiro. E ele disse que não concorda com o aumento. Aí nós entramos na justiça porque nós temos responsabilidade com a população. A população cobra da gente um serviço bem prestado. Agora, como que eu vou prestar um bom serviço se eu não tenho condição financeira de manter aquela operação? Se para pagar o 13º salário, eu tenho que pegar recorrer um empréstimo, capital de giro, entendeu? Para não parar os rodoviários. Se eu tenho que... eu quero comprar mais ônibus novos. Eu tenho crédito, mas eu não consigo comprar os ônibus porque eu não tenho contrato. Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou chegar na Caixa Econômica? Olha, eu quero comprar um ônibus novo, mas cadê o contrato? Eu não tenho, eu tenho um TAC. Não dá, entendeu? E isso vai rolando. E a gente quer investir, quer participar. Então, chega no mês de dezembro, alguma resposta da prefeitura? Não. Então, o que nós fizemos? Por responsabilidade, por ter que prestar um bom serviço, fizemos o quê? Ingressamos na justiça, pedindo o reajuste da tarifa, apresentando o quê? Aqui está o contrato, aqui está a planilha, aqui estão os dados que nós lançamos na planilha, aqui está o resultado e aqui está o histórico de pedimos em maio, não foi dado, em junho, outubro, até hoje não veio e nós temos responsabilidades, temos despesas para pagar, empréstimos que contraímos para manter a operação para pagar. Então, vem sendo feito investimento, vem sendo feito trabalho, sim, um trabalho muito sério, muito profissional e totalmente transparente. Agora, é nosso direito recorrer à justiça, já que o nosso direito que está previsto no contrato não vem sendo observado pelo poder concedente. Conforme afirmei, é um assunto que realmente não é simples. Vejam quantas informações foram apresentadas aqui pelo ilustre diretor, que certamente você que
nos privilegia com a sua valiosíssima audiência, talvez não tivesse conhecimento. Eu que já tenho oportunidade de lidar com as concessões já há muitos anos, há quase 2 décadas, entendo que, sobretudo, falta nesta relação compulsória informação. Na medida que o usuário tem informação de como se estabelece as regras do contrato, ela entende melhor esta relação. E em várias concessões aqui em nossa cidade. Portanto, cada vez mais se torna necessário levar até você informação do seu interesse, informação de utilidade pública, que é uma das missões, uma das sagas do programa Cidade Real. Jussara, nossa repórter cinematográfica, moradora do Jardinlândia, sempre muito atenta. Depois do intervalo, retornaremos tratando desses aspectos que envolvem a prestação do serviço público de transporte coletivo em Nova Friburgo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Bermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Bermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Bermar, especialista em sonhar com você. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, informalidade, imparcialidade, um toque de bom humor, evidentemente, com muita tranquilidade, serenidade, sabedoria, transparência e honestidade, nas noites de segunda-feira, nesta edição, tratando da prestação dos serviços de transporte coletivo por ônibus em Nova Friburgo. É um assunto, conforme eu sempre afirmo, multidisciplinar. É um assunto que, mesmo que por vezes pareça relativamente simples, não é para aqueles que não têm o trato com essa questão no exercício diário das suas atividades profissionais. É uma questão que precisa ser entendida com profundidade, até porque mensalmente a empresa transporta 2 milhões de passageiros, aproximadamente, considerando-se também aqueles que têm direito à gratuidade, o que representa, em 30 dias, 10 vezes a população de Nova Friburgo. Ou seja, é uma massa muitíssimo considerável. E aí, companheiro, avançando nas nossas conversas,
Você quer fazer pesquisa de alguma... Não estava olhando os dados ali para ver se eu não falei nada errado, mas... Não tem dificuldade. Aqui não temos essa dificuldade. Tem os dados aqui, está tudo certo. Isso. Problema nenhum. Se precisar, você corrige. Está aqui uma fonte de consulta. Isso, temos que ter. Até porque os números são muitos. Então, pode-se concluir, nessa questão tarifária, que você já explicou os aspectos, inclusive judiciais, que na realidade... O que realmente a concessionária precisa é de mais passageiros? Exatamente isso. Porque, me permita, claro, porque nós temos que ser didático. Ou seja, o cálculo da tarifa, evidentemente, é feito por uma fração, em que o numerador representa as despesas para manter o funcionamento de todo o sistema. No numerador. No denominador, a quantidade de passageiros pagantes. E aí se chega ao valor da tarifa. Simples assim quando se chega nesta fração. Só que essa fração compreende uma série de fatores para se chegarem a esses números, tanto no numerador ou no denominador. Considerando que você foi um bom aluno de matemática, quanto maior o denominador, menor será o resultado final. Daí a minha pergunta, a empresa precisa mais de passageiros ou mais de reajuste tarifário? Nós precisamos de passageiros. A gente trabalha na empresa o tempo todo para reduzir custos e para aumentar a quantidade de passageiros transportados. Então, quando se pede o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por quê? Porque eu não fui tão bom em matemática assim. O numerador cresceu. Exato. Ou o denominador diminuiu. Exatamente. Então, e acontece o quê? Se a passagem fica muito cara, Zuri, as pessoas deixam de andar de ônibus. Isso é um dos defeitos, por exemplo, da tarifa única. Não vamos discutir aqui tarifa única, isso é um outro programa. Mas, por exemplo, por que é que eu estou aqui na TV Zoom, quero me dirigir até o centro, eu vou pagar R$4. Eu chego lá caminhando em 10 minutos, 10, 12, 15 minutos caminhando. Então, eu não pego ônibus, apesar de estar sol e tudo, eu vou economizar esse dinheiro, que faz falta. Então, historicamente, quanto mais cara a tarifa, menor o número de passageiros. E nós queremos e trabalhamos para tentar fazer realmente o inverso, para que se tenha uma quantidade de pagantes tal que permita que a gente não tenha aumento. Eu vou te dar um exemplo. Com o trabalho que nós fizemos de corte de custos, se hoje eu não tivesse que transportar o pessoal de 60 a 64 anos, eu não teria necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro. Não teria necessidade. Porque o corte de custos, a racionalização da operação, seria suficiente para cobrir o aumento no custo do combustível, no custo da mão de obra, e eu ficaria com mais. Por mês são, em média, 150 mil pagantes que a empresa perdeu, se transformaram em gratuitos. Criaram a lei, só que não se regulamentou e não se apontou uma fonte de custeio. A fonte de custeio continua sendo dividir por quem continua pagando. Então, se somente essa categoria voltasse a pagar passagem ou tivesse um subsídio, de cabeça agora, não sei te precisar os números, mas eu arrisco dizer que eu não precisaria de aumento de passagem aqui. Deixa eu, para ser didático, só para a gente ilustrar. Evidentemente que não estamos discutindo o mérito das gratuidades. Sim. Até porque boa parte delas, se não a sua totalidade, é concedida por legislação federal. Não. Somente o idoso com mais de 65 anos. E agentes das forças de segurança. Tudo é lei municipal. Estudantes, evidentemente, municipais e estaduais. Quem concede é o município. Todas, exceto... Estudantes da rede pública, quem concede é o município. Estudantes da rede estadual. Quem concede é o município. Agentes das forças de segurança. Policiais militares, corpo de bombeiros... Isso aí são leis estaduais que não prevê isso. Mas esses números são mínimos. Eu tenho aqui tudo tabulado. São números mínimos. O que pesa realmente hoje, gratuidade de estudantes e dos idosos,
acima de 65, dos de 60 a 64 e os deficientes físicos. Esses somados são 95% aí das gratuidades. E aí, lhe indago o seguinte, quantos alunos são transportados pela empresa mensalmente? Municipais? Municipais. 100 mil, em média. 100 mil em média? Nos meses que você tem aulas. Por exemplo, certamente. Em janeiro você não transporta. Certamente. Em fevereiro transporta parte do mês. Em julho tem as férias de meio de ano, você transporta um pouco. E em dezembro você transporta aí até o final das aulas. Então, basicamente, a gente considera 10 meses letivos. Entendeu? Então, nesse período você tem aí 100 mil estudantes municipais sendo transportados aí. E que não tem a compensação tarifária. Não tem a compensação. Então, se você somar, por exemplo, o estudante municipal, que é a responsabilidade do município, com as pessoas de 60 a 64 anos, são 250 mil pessoas transportadas de graça por mês. Se você multiplicar pelo preço que o Poder Concedente colocou no pré-edital de 4,10, você bota aí que mais já de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão por mês. Evidentemente que a Constituição Federal concede esta gratuidade para os idosos a partir de 65 anos. Então, por hipótese, fazendo um exercício aqui matemático simples, se não houvesse, por hipótese, antes que aqueles incautos e desatentos telespectadores não se apercebam do ensaio matemático, que é um nome bonito sensacional. Se por hipótese não houvesse, veja o ênfase do apresentador, nenhuma gratuidade, nenhuma, qual seria o valor da tarifa? Nenhuma gratuidade? Nenhuma. 2,21. 2,21. Por hipótese, exemplo ou ensaio B, se o Poder Executivo Municipal, através do Fundo de Compensação Tarifária, que é uma lei de 2013, que reserva, sobretudo, as receitas oriundas da concessionária através de pagamento de ISS, multas, estadias dos seus carros quando são apreendidos pela Secretaria de Mobilidade, taxa de vistoria. Taxa de vistoria, são fontes de recurso desse fundo, que prevê, inclusive, a utilização desses recursos para compensação tarifária. Ou seja, se o poder concedente utilizasse recursos desse fundo, que certamente estão depositados, para compensar o transporte desses 100 mil alunos da rede municipal de ensino, e não houvesse a gratuidade aos idosos de 60 a 64 anos, que é uma lei municipal que ainda não foi regulamentada, qual seria o valor da tarifa? Olha, a gratuidade dos acima de 65 anos é a maior gratuidade que nós temos hoje. Tá? Deixando essa de fora e se dividindo só pelas demais, eu acredito que a tarifa ficasse aí por conta dos R$ 3,20, R$ 3,30. Poderíamos ter redução da tarifa? Redução no preço da tarifa se fosse... Tem que se fazer a conta exata dentro da regra do poder concedente. Sim. Mas acredito eu agora, sem fazer uma conta na planilha, que em torno de R$ 3,20, R$ 3,30. Ou seja, essa prática, ela acontece em outras cidades, pelo que nós temos conhecimento. Acontece, mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de São Paulo, Sim. que tem a gratuidade de 60 a 64 anos. Tem a gratuidade. E tem integração também, porque tem a integração que também tem seu peso. Certamente. Tá? Então, o que acontece lá em São Paulo, por exemplo? A tarifa é mais de R$ 7,00. Mais de R$ 7,00? Mais de R$ 7,00. Só que é subsidiada pelo governo municipal. Então, o governo municipal paga essa diferença. A receita que é oferida pelas empresas já fica no caixa delas como um adiantamento e todo dia o governo calcula lá quantos quilômetros foram percorridos, pela regra deles, que eu não sei te dizer agora especificamente qual é, e cobre a diferença. Eu sei que isso é público, a tarifa custa mais de R$ 7,00 por passageiro transportado. E o município banca essa diferença.
Você vê que numa cidade como São Paulo, que são milhões de passageiros transportados por dia, essa conta no final do ano passa dos 10 bilhões de reais, que são aportados pelo município para cobrir essa diferença do custo para aquilo que é arrecadado pelas empresas. E, no entanto, a tarifa, salvo engano, me parece que é R$ 4,50. Ela foi para R$ 4,20 agora para quem paga em dinheiro e R$ 4,57 para quem paga em Vale Transporte. Ou seja, existe também essa diferença. A diferenciação. Exatamente. Então, de certa forma, foi penalizado o empregador que dá o benefício para o funcionário. Certamente. Ou seja, diante da sua explicação bastante didática, existem algumas alternativas para que se tenha, inclusive, redução tarifária. Sim, ou seja, se me permite, que se tenha maior número de passageiros, ou seja, aquelas empresas que concedem vale transporte em espécie deveriam fazê-lo através do cartão. É outro problema. Porque existe, amigo, existe a evasão. A empresa concede em dinheiro, que a legislação não permite, e o funcionário utiliza de outras formas para colocar combustível, por exemplo, na sua moto. E aí não utiliza aquele valor no sistema de transporte coletivo e a empresa perde passageiros. É verdade, porque para funcionar melhor e mais barato, o que é que você tem que fazer? Que existe em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo tem corredores para os ônibus, entendeu? O ônibus tem preferência nas vias. E em São Paulo, ali pelo centro, você conhece, tem ruas com relevo até acentuado. E tem corredores exclusivos para os ônibus. Então, lá tem uma política correta do transporte público. Você faz o quê? Você dá prioridade para o transporte coletivo. Você vê que lá tem investimentos grandes em trem, em metrô. O ônibus, por exemplo, lá ônibus articulados rodam em linhas regulares. Então, tem toda uma cidade pensada para favorecer o transporte coletivo. Tá? Então, você vai ao centro lá, você quase não tem onde estacionar, o estacionamento é muito caro. Caríssimo. Então, força as pessoas a utilizarem o transporte coletivo ou a buscarem moradia mais próximo do seu local de trabalho. Mas isso é uma política definida lá de urbanismo da cidade, de mobilidade, que a gente considera boa. Aqui, por exemplo, tem muitas empresas que dão o benefício de dinheiro. Se o ônibus não é bom, eu pago pelo de carro. Quanto mais carro você tiver na rua, quanto mais engarrafamentos você tiver, pior fica o transporte coletivo, fica para o transporte individual, se dá um nó no centro da cidade, vem a imobilidade urbana e não funciona. E as empresas que não concedem o benefício em Vale Transporte, elas estão contrariando a própria lei do Vale Transporte, que determina que esse benefício seja concedido através do Vale Transporte, que pode ser o vale em papel, pode ser o cartão, no caso de Friburgo, por determinação do poder concedente, que isso é uma obrigação da empresa fornecer. Se fornece aqui o FreeCard, né, que serve também se aceita o RioCard. Quer dizer, tem 2 cartões até. Porque no Rio de Janeiro, poucas cidades têm 2 opções. Aqui tem o RioCard ou o FreeCard. Até a pessoa pode comprar com toda a facilidade para utilizar. Então, esse passageiro vai usar para o seu deslocamento o ônibus. Então, aumenta o pagante no ônibus, diminui a pressão sobre o aumento da tarifa. Se você me der mais velocidade média na cidade, eu consigo, com menos ônibus, dar a mesma quantidade de viagens. Certamente. Diminuir a pressão sobre a tarifa. Um belo exemplo é a prefeitura, por exemplo. Ela não concede aos seus funcionários o Vale Transporte. Não concede? Não, ela concede em espécie. Em espécie. Entendeu? Então, a própria prefeitura está incorrendo no erro. Entendeu? Depois pode ter processos aí trabalhistas por conta disso. Para a população, no primeiro momento, eu prefiro em dinheiro, porque aí eu vou de carona e gasto o dinheiro com outra coisa. Isso é salário pago de forma indireta. Indireta, exatamente. Que pode gerar problema depois na Justiça do Trabalho. Exatamente. Companheiro, a pauta não se esgotou. É verdade. A pauta não se esgotou, até porque é um assunto de interesse amplo. Tenho certeza que estamos atingindo picos de audiência, até porque você que comparece e dá as explicações necessárias, sem
sem receio, sem dificuldade e mais. Aquele que não se convenceu com o que você disse e quer falar diretamente na empresa, como ele deve agir. É só entrar em contato pelos nossos canais de comunicação que foram apresentados aí na tela e agendar sua visita. Agendar sua visita. Ele vai lá, vai conhecer a empresa, vai conhecer a nossa área de manutenção, a nossa área de operação, aonde fica o pessoal que vê os ônibus, o GPS, como é que é feito o acompanhamento da filmagem, vai ter acesso a todas as informações, às nossas instalações. Nós somos uma empresa de portas abertas aí para a comunidade. Nós recebemos lá frequentemente presidentes de associações de moradores, vereadores que vão lá, alguns até vão lá visitar a gente, não gostam nem que divulgue, mas eles vão lá para levar os seus pleitos e tudo, e a gente apresenta a empresa, mostra como funciona, como que a gente vem trabalhando, e eu te digo que boa parte das pessoas que visita a empresa não tem ideia de como funciona. Certamente. E na hora que chega lá, que verifica o profissionalismo, conversa com a equipe, vê quem são as pessoas, sai com uma ideia completamente diferente e entendendo como que é desenvolvido o nosso trabalho. Uma grande dificuldade nossa é que nós fazemos o transporte coletivo. E muitas das demandas que nós recebemos se referem ao desejo individual das pessoas. Não estou me furtando aqui aos problemas que acontecem e que a gente trabalha para resolver. Mas a gente trabalha todos os dias para que isso venha melhorando. E nós temos os medidores, está aqui o trabalho ao lado, que tem todos os medidores de qualidade, de produtividade, de melhorias que a gente tem. E quando alguma coisa piora, a gente discute muito por que piorou, o que é que tem que ser feito para melhorar ou para voltar ao estágio que estava anteriormente ou para melhorar ainda mais. Então, esse trabalho é feito lá 24 horas por dia. Companheiro, conforme eu disse, não esgotamos a pauta. Temos ainda alguns assuntos, eu diria, de certa maneira, polêmicos. Como, por exemplo, a utilização da atual estação livre, conhecida há 30 anos como estação de integração. Sim. É uma situação que precisa ser retomada e esclarecida sob o aspecto da sua administração. Como também a licitação que está por vir, até porque o que foi apresentado pelo poder concedente trata-se de um pré-edital que está ainda apto a acolher sugestões, opiniões, passando inclusive por audiências públicas. Sendo assim, eu quero lhe propor o seguinte: façamos uma pequena parada nesta viagem, correto? E retornaremos na edição da próxima segunda-feira, também conhecido como 4 de fevereiro, para que você aborde com profundidade esses dois itens de pauta: estação livre e licitação do serviço. É possível contar com a sua ilustre presença? É possível e, mais uma vez, agradeço aí pela oportunidade, porque dá tempo da gente conversar melhor sobre cada assunto, senão fica muito corrido realmente. Exatamente. Eu agradeço aí pela oportunidade de continuar falando aí. Se você quiser fazer uma série histórica aí com a FAOL, a gente está inteira à disposição, não só sua, como de todos os demais meios de comunicação que queiram conversar com a gente, que queiram esclarecer determinadas situações, tirar suas dúvidas e tudo, como a população de modo geral. Então, ótimo. Agradeço o convite. Semana que vem estamos aqui. Faremos muito obrigado. Uma breve parada. Um intervalo assim de uma semana. Exatamente. Tá, retornaremos para dar sequência. Precisamos encerrar rapidamente, já estamos nos acréscimos, mas retornaremos, e aí peço a sua valiosíssima audiência, tratando desses dois itens que são também fundamentais nessa relação compulsória com você, usuário do sistema de transporte coletivo por ônibus em Nova Friburgo, e a empresa concessionária. Quero ressaltar que também o mesmo espaço está permanentemente franqueado ao poder concedente, caso queira comparecer também
para apresentar as suas explicações. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando, iluminando, especialmente os atores envolvidos na prestação de serviços públicos de interesse de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.